acabamos de sair de um painel bem futurista, moderado pelo Almir Almas, né, da diretoria da SET também. E a gente até estava colocando aqui um suporte que nós vamos mostrar algumas tecnologias que nós comentamos no painel. O Almir também ali está com uma câmera 360, vou pedir para deixar na mesa aqui. Mas é o seguinte, o mais interessante desse painel, né, foi quando eu, como um palestrante do painel, junto com meus colegas, eu entrei na sala e o Fernando Bittencourt estava lá na sala, ele queria entender o tema do painel, né, que era semiosfera, né? E aí o Almir foi convidado a fazer um spoiler antes de começar o painel para explicar isso. Então, o título do painel, que era Semiosfera, falando dos mundos do OTT, né, que são as tecnologias over the top, que consomem conteúdo de vídeo utilizando dispositivos de acesso à internet, seja por banda larga, satélite ou redes móveis. É um painel que trouxe pessoas aí multidisciplinares da área. Então eu queria que o Almir começasse explicando essa história da semiosfera, Almir. Eu acho que tem grande curiosidade, todo mundo que está vendo até o título do vídeo aí no YouTube, no Facebook, né? Vamos lá. Boa tarde, interatores aí da rede, né? Na verdade, quando eu compus esse painel, todo ano a gente tem um painel que a gente procura também fugir um pouco do conceito tradicional da televisão. Então, nós estamos sempre trazendo alguns painéis inovadores para dentro da SET, isso é muito bom. E a SET é super aberta a isso. E eu estava propondo um painel que tratasse da questão do workflow e das segundas, terceiras, quartas janelas, das OTTs. E aí eu pensei, eu acho que um título que pode ser interessante da gente trazer para dentro da SET é a questão da semiosfera. Para mim é um conceito que vem da semiótica, como doutor em semiótica que sou, eu pensei em trazer esse conceito da semiosfera com um conceito que vem a partir da semiótica da cultura, da semiótica da escola de Tartu da Rússia. E aí eu pensei que para mim eu vejo isso, né? Que todas essas novas janelas, esses novos workflows que a gente vê hoje na televisão, não são mais do que signos. E a semiosfera é uma reunião de signos. E os signos televisivos, como a TV tradicional, o Netflix, o YouTube, Discovery, Amazon, Google e todas as outras coisas que a gente viu, e foi muito bem explanado na fala final do Tom, para mim significa essa semiosfera, esse mundo de signos televisivos. Por isso eu convidei vocês, com cada um na sua expertise, para falar desse mundo de signo, né? E aí, desde pegar a questão do 360 e dos novos dispositivos, até chegar ao que o Tom apresentou, esse ninho todo acontecendo, ou de uma criação exclusiva para OTT, como foi o caso do Cláudio, né? A questão do cinema que a Kaliane trouxe, e isso para mim é importante para a gente pensar esse novo mundo que não é mais um mundo de um. E isso que me interessa. Então, enquanto o Rodrigo está lá arrumando o mundo do 360, da realidade virtual, que eu queria começar com você, Rodrigo. Já entrando na primeira... Tá bom. A primeira questão mesmo desse signo semiosférico, aí você entra isso como o que isso também, o que esse dispositivo que você tem traduz como signo audiovisual dessa nova semiosfera televisiva. Perfeito. A gente começou o painel falando da realidade virtual, eu vou passar até
para a Caliane agora já está funcionando aí o Netflix em realidade virtual. Enquanto eu vou falar um pouquinho, ela fica experimentando. E aí o que acontece? A realidade virtual hoje, ela tende a ser o OTT do futuro, né? Porque se a gente vai ter alguns dispositivos nos nossos olhos que vão nos levar a consumo de vídeo, né? Além de games ou dados de IoT, de smart homes, né? Acesso à conta do meu banco em realidade virtual, né? Os aplicativos todos os etc. Play, como o Tom Jones falou, vão estar na realidade virtual, ou, como é o caso do aplicativo do Netflix, é o contrário. É o Netflix em VR tomando conta do mundo da realidade virtual. Né? Então, se o Facebook não tomar conta do mundo de realidade virtual, a Samsung e Netflix vai tomar conta, né? Então, eu trouxe alguns cenários, só que eu foquei na transmissão ao vivo. Então, hoje, que acho que é o que vai atingir mais a população, né? As pessoas que gostam de conteúdo, que é você poder assistir o show do seu artista favorito, você poder assistir uma partida de futebol em realidade virtual, sem sair de casa, sem ter que pagar o estacionamento, sem pegar trânsito, né? Segunda-feira passada eu fui assistir o show da Laura Pausini e eu fiquei me imaginando se eu iria em realidade virtual. A princípio não, porque foi muito legal estar lá vendo ela de perto. Mas na saída eu fiquei 2 horas para conseguir pegar um Uber. Aí me veio na cabeça, falou, pô, dependendo do artista, eu vou de realidade virtual. Né? Porque é um transtorno ir a um show, ir a um estádio, né, de futebol. Então pessoas com mobilidade, idosos, eles poderiam estar indo. Hoje nós estamos excluindo eles. Então a empresa NextVR, que foi a que eu mostrei no painel, uma das que está ali pioneira nessa área. A Copa do Mundo, com uma parceria da Fox com a BBC, fez transmissões em realidade virtual de partidas de futebol. Algumas, no caso a BBC para usuários da Inglaterra, mas no caso a Oculus e a Fox fizeram ali gratuitamente, junto com a Sony também, no PlayStation VR, né, que é uma plataforma de games em realidade virtual. Então, comecei falando dessa tecnologia e foquei no preço, né, o quanto que é hoje distante. Né? Hoje um óculos desse com celular custa na faixa de R$3.000, então é muito distante hoje, é mais caro do que uma televisão, que você pode compartilhar o conteúdo na sala. E aí, na sequência, a gente falou um pouco sobre infraestrutura, né? Com outro palestrante, né? Viemos na discussão muito bacana, os comparativos de OTT, que a Caliane vai falar aqui, comparando até com SPFlix, né, que é uma plataforma iniciativa da SPCine aqui em São Paulo, mas que carece ali de muito desenvolvimento para poder competir com os grandes players, né? Vice-presidente da Abots falou ali do cenário todo de OTTs, convidando também os players a participar, né? Então, assim, a parte de realidade virtual, eu acabei trazendo essa introdução e joguei o pepino. E depois o Tom Jones descambou o painel e aí ele já mostrou que se não tiver união dos players de OTT, o Netflix vai dominar o mercado, resumindo, né? Antes da gente chegar no Tom Jones no final, você podia falar um pouco da coisa da configuração do mercado, da bot, de como que chegou a... A Abots é uma associação brasileira de OTT e ela foi criada justamente pensando na representatividade da política setorial. Nós estamos falando aí de OTT, players, conteúdo, streaming, várias formas de como fomentar novos negócios através dessa nova tecnologia. A tecnologia disruptiva. Então, plataformas online hoje em dia é uma nova tendência no mercado. E a Abots, visando essa questão desse crescimento, esse boom de mercado em relação à parte de OTTs, foi nessa questão que um grupo de empresários, já com expertise nesse mercado, quase 20 anos, desde vindo de broadcast e a parte de TV, se reuniram e falaram, bom, vamos trabalhar em conjunto, fazendo a ponte da questão da representatividade entre os players e o governo, porque existe uma certa preocupação em que essa facilidade que o OTT traz e o benefício que traz para os usuários é a preocupação em relação se ele vai ser um novo serviço de telecomunicações. Então a Abots ela tem umas 4 pautas que ela atua, que é a relação à parte de regulamentação, a parte de tributação,
pirataria e a neutralidade de rede, além de estimular o mercado e novos entrantes, novos serviços, novos negócios. Então isso que eu acho que é importante, porque o mercado está crescendo, o usuário ele busca conteúdo com mais facilidade, com mais entretenimento, com qualidade. Hoje o usuário ele é exigente, então a ideia é justamente ajudar esses novos players que estão entrando no mercado para que a gente possa criar um cenário não só harmonioso, ao mesmo tempo competitivo e, lógico, o usuário está satisfeito com o que está consumindo. Então esse é um trabalho importante da ABAS. Acho legal quando você fala da questão da legislação, quando você toca, que se isso é radiodifusão, se isso é telecomunicações, falar com uma questão muito séria da regulamentação, né? Que a gente tem no Brasil uma regulamentação desmembrada. Exatamente. Em relação à radiodifusão e em relação a telecomunicações. E hoje a gente está no mundo e que não tem sentido mais. Se já não fazia sentido em 1962, ao criar o Código Brasileiro, que era tudo junto, e que depois desmembra em 97, não faz mais nenhum sentido agora. Ele está desmembrado. Ele deveria voltar a uma coisa anterior, que para tentar ver todo esse conjunto junto, e também diferente do que era 62, que o mundo é outro, nós estamos num outro mundo globalizado, com as tecnologias e as condições dando conta. E não é apenas isso, né? Nós temos novos players, novas maneiras de entrar, e não é apenas o cinema, como a Caliane falou, mas o cinema também entrando nesse outro mundo, né, Caliane? O que eu trouxe foi justamente essa falta que tem do cinema brasileiro encontrar o seu público. E os players e, em geral, os serviços de streaming conseguiria contribuir muito para isso, porque principalmente os grandes players, que já têm um público altíssimo, né, de milhões de pessoas, enquanto que os produtores brasileiros eles ficam poucas semanas em exibição nos cinemas, isso custa muito caro, e o streaming é um serviço mais barato e essas pessoas conseguiriam divulgar os seus trabalhos, né? Então é fundamental essa conexão entre o streaming e o cinema. Só voltando para o Cláudio, essa questão da legislação, como é que lá na situação de vocês estão encarando isso de ir para uma legislação específica para o OTT ou tentando... Na conversa que nós estamos tendo com várias empresas, tá, nós estamos tendo duas vertentes. Uma que falam que o melhor é desregular. De regulamentação total, porque os benefícios que podem trazer, além da tecnologia, se você regulamos demais, entra ou na nuvem, debaixo do guarda-chuva da telecomunicações, você está em excesso. Outros falam que é bom ter a regulamentação, mas não em excesso. Então existe um peso, dois pontos aí na balança que a gente está conversando junto com as empresas, porque isso tem que ser um consenso e tem que ser beneficiar todos, né? Então não houve ainda um consenso, mas existe sim pontos de discussões que nós estamos junto com as empresas para que a gente possa atuar isso junto com o governo e falando, olha, as empresas estão visualizando nesse mercado assim dessa forma. Então a nossa preocupação é que o excesso de regulamentação possa atrapalhar e fazer novos entraves de quê? Virar o TV para assinatura tradicional, o broadcast, que já sabemos que o número de assinantes está caindo. Por quê? A maioria das pessoas agora estão buscando o quê? Conectividade e conteúdo. Então, esse novo mercado, esse novo modelo, ele não pode ser prejudicado com possíveis situações, decisões, que às vezes os próprios legisladores não têm noção disso. A ABAS está aí justamente fazer essa ponte. É preciso fazer esses trabalhos de políticas públicas para que a gente consiga saber também para que campo que está pisando, onde está pisando, né? Exatamente. Ô Tom, pegando essa questão da legislação, para entrar nesse campo, a sua fala no final, para mim foi bem representativa do painel. Eu acho que a gente acertou no painel do percurso. Eu queria que você falasse desse mundo todo que você trouxe, do etc, né? Tá bom, ok. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar com vocês.
Eu sou pesquisador de novas mídias já há bastante tempo, então todos esses universos aqui a gente tem procurado ir a fundo e olhar ele com olho de pesquisador, né? Então quando a gente fala no painel ali que a gente vive hoje um universo de etc. Play, por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz com a tecnologia, quando ela é nova, é o que? É usar ela de forma errada, né? Assim como eu dei um exemplo lá que quando surgiu a internet, e aí as pessoas começaram a falar, eu preciso ter um site de qualquer maneira na internet, e não tinha um porquê, não tinha um motivo. Também parece que hoje todos os players querem ter um aplicativo OTT sem ter um porquê e sem saber até qual é o comportamento do usuário de OTT, né? Então esse universo etc. Play que eu chamo, ele vai muito de encontro a isso. Quais são os termômetros que a gente deve olhar para poder ter um aplicativo de OTT, né, que realmente dê uma experiência para o usuário relevante, né? Então tem diversas pesquisas sendo feitas para esse tipo de coisa. Por exemplo, como é o gosto das pessoas em assistir TV na manhã, na tarde, na noite? Será que continua aquele jeito de há 30 anos atrás? Será se o Jornal Nacional ainda é a grande vedete da noite ou as pessoas estão assistindo outra coisa, né? E a partir disso, que tipo de conteúdo diferenciado eu tenho que trazer para dentro do meu aplicativo de OTT? Conteúdos como esse, por exemplo, que podem ser produzidos para Ancine, que ficam uma semana no cinema, depois sai de cartaz e ninguém mais assiste. E você poderia ter o quê? Um agregador de conteúdo, que é isso que um aplicativo de OTT tem que ser, trazendo todos esses players para dentro dele e dando uma experiência diferenciada, né? Todo mundo quer competir com o Netflix, mas como competir com um serviço que tem toda uma cadeia diferenciada, um nicho diferenciado de conteúdo? O que você precisa fazer? Trazer conteúdos para dentro do teu aplicativo. Não é mais viver dentro de um jardim cercado, só com aquele pouquinho de conteúdo que você produziu na TV, traz para dentro do OTT. Essa não é o que as pessoas querem ver e essa não é a experiência esperada, né? Então, quando a gente fala de regulação, que fala de novos entrantes, é para isso, para ter um aplicativo de OTT, um etc. Play, né? Diferenciado que chegue até o VR, por que não, né? Unindo tudo isso. Colocar até uma coisa nesse ponto aqui, que é, por exemplo, a SET, a ABERT, né, são entidades que, cada uma ali na sua estrutura, discute, seja alguns temas mais técnicos na SET ou regulamentação na ABERT, mas envolve esses grandes produtores de conteúdo. Então, por que, por exemplo, dentro da SET não se propõe a criação de um OTT das emissoras de televisão aberta, dos produtores de conteúdo, dos youtubers nacionais, da Ancine, onde engenheiros da SET criam uma plataforma, essa plataforma vai para a ABERT poder fazer toda a regulamentação. Nessa última discussão até hoje está tendo uma votação, ou já teve, né, lá sobre OTTs, né? Eu participei na TV Câmara de em São Paulo, né, da LESP, de uma discussão sobre o ISS, né, porque Rio de Janeiro e São Paulo já começaram a cobrar, agora em fevereiro deste ano já começaram as primeiras tributações de 2018. Então, por que você, ao invés de etc. Plays, como o Play, como é que chama o da Record? É o Play Plus. O Play Plus, que tem a ESPN, tem a Record, tem Super Toons, que é o meu cliente, inclusive. Então, poderia estar defendendo esse? Não, né? Por que ao invés de criar um etc. Play? Esqueci de novo, o Play Plus, Play Buzz, o Globoplay, né? O SP Flix Play. Por que os brasileiros não se unem e criam um aplicativo forte brasileiro para poder disputar com o Netflix na Europa, com outros players? Porque isso que eu estou falando é uma grande demagogia. Muitos, né, diretores, promotores, senadores, deputados vão achar isso uma grande demagogia.
Mas se você for conversar com a dona de casa, né, com o jovem, né, com os professores, eles concordariam comigo de você ter uma única plataforma. Por quê? O Tom Jones mostrou. É um absurdo você ter no seu celular, né, infinitos aplicativos para fazer a mesma coisa. Todo mundo, os senadores, os diretores, né, os promotores de justiça, utilizam um único aplicativo para pegar carona, ou no máximo 2. Não tem 10 aplicativos de carona. Para passagem aérea, utiliza 1 ou 2. Né? Para reserva de hotéis, eles utilizam 1 ou 2. E por que que eles estão dificultando o nosso mundo, né, de televisão? Eu como um produtor de conteúdo, né, eu como um youtuber, como, né, um criador dentro da TV Globo, dentro da Record, dentro da Band, por que que para mim agora é tão difícil colocar o meu conteúdo em OTTs específicos? Né? Poderia ter um OTT. Então, assim, a minha proposta é que abra-se uma discussão para criar um OTT brasileiro, né? A grande diferença é que precisa cada um se ver como gerador de conteúdo, assim como são o quê? As gravadoras, né? A gravadora detentora do direito de alguma banda, né? Ela quer que aquela música esteja na rádio, esteja no Spotify, no Deezer e assim por diante. Por quê? Porque ela se vê como geradora de conteúdo. As emissoras precisam se ver como geradoras de conteúdo também, querendo que o conteúdo delas esteja no máximo de agregadores possíveis. E isso vai fazer gerar um mercado completamente novo, né? Então você vai continuar tendo a TV linear lá, onde você é detentora daquele universo, mas quando vem para dentro do mundo, etc., Play, você tem que se comportar nas regras desse novo jogo. Tá bom? Ó, antes de encerrar, que estão me avisando aqui, me deram mais 20 minutos da live. Não, é brincadeira. 20 minutos? Ganhamos mais 20 minutos, então dá para ficar bem à vontade. Outra coisa que estão me falando aqui, a gente está em Trend Topics agora, com a hashtag 7Expo 2018. Top, ó, demais. Legal, muito bacana o assunto aqui bem. Estão me falando outra coisa aqui. O Almir aí vai... Tô pedindo pro Almir fazer aí o encerramento. Não, mas eu volto da pra live. Pra encerrar a live. Tá bom, então. Eu vou encerrar, porque eu acho que é interessante essa coisa mesmo, da gente tentar fechar, de que, para se ver, porque acho que tem que mudar os conceitos mesmo, de geradora, operadora, distribuidora, né? Que nós não estamos falando mais apenas de quem detém os meios de produção para produzir algo no comunicação. A gente está falando de quem detém meios de produção, meios de distribuição, redes. Estamos falando do cadeia, estamos falando da semiosfera toda. Né? Então, justamente isso é importante pensar de como chegar a isso. Eu queria que a Kaliane também fizesse um fechamento da sua fala e a gente vai para o Rodrigo para fechar a live. Por favor. Voltando para o cinema ainda, né? Tem uma grande questionamento que as pessoas fazem o cinema vai acabar? Da mesma forma que o rádio não acabou, a televisão não acabou, são só novas formas de assistirem o conteúdo. E isso, na verdade, só vai dividir o público. O público que prefere assistir filme em casa, vai assistir filme em casa, através do streaming, OTT. E as pessoas que preferem ir ao cinema como um evento, vai ao cinema, né? Então, encerrar com isso acho que é importante, né? Porque são coisas que vão juntando e se tornando novos meios de comunicação. Essa é uma grande referência nossa nos nossos estudos, lá no nosso programa, no nosso laboratório, que é justamente a questão da remediação dos meios, né? Remediation. Os meios não morrem. O cinema está morto, viva o cinema, como dizia o Peter Greenaway. A televisão está morta, viva a televisão. Então assim, na verdade, não existe morte, né? Existe essas novas recriações e novos signos, novas semioses acontecendo. Rodrigo, vamos fechar as semioses das semiosferas na live, mais um. Exato. Acho que live também é semiosfera televisiva. Exatamente, Almir. E fique ligado, você aí nos comentários, se você digitar aí, eu quero ver em 360, a gente disponibiliza esse vídeo para vocês. Nós vamos encerrar a live aqui, agradecer aos painelistas aí, fizeram hora extra, né? Além do painel, vieram aqui para o 7TV. Agradecer a Cinelock, a Fastlink, aí a Seninha aqui, Tainá, toda a equipe de produção, Marcelo.
a SET aí, que vem proporcionando aí esse tipo de bate-papo mais informal nos painéis. Professor Francisco. Depois dos painéis, né? Professor Francisco. E esse conteúdo que fica... Nossa, Francisco. Esse conteúdo que fica aí gravado, né? E já vai ao vivo para as mídias sociais. E quem quiser comentar sobre esse polêmico assunto de OTTs, né? Sejam bem-vindos aí. Um abraço. Rodrigo Arnaud, SET Expo 2018. Um abraço.